Opa, e galera, beleza? Trago aqui então mais uma jornada 365. Antes de mais nada, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal e apertem o sininho. Outro autor que eu também recomendo leitura é Stanislavski, Konstantin Stanislavski, que é autor de vários livros. Um deles que é A Construção da Personagem. Também tem outros dois livros que eu considero fantástico, mas vou citar A Construção da Personagem, que eu tive mais enfoque nele. E por que eu cito esse autor, esse livro? Porque no ramo da dublagem, ou no ramo do teatro, ou no ramo da vida, a gente pode assumir N personagens. Eu já falei aqui sobre roteiros, já citei os autores, inclusive citei algumas personagens que nós assumimos, alguns que nós falamos... Eu diria que personagens, mas existe o outro nome que eu não me lembro, eu fugi a palavra, mas eu vou lembrar com o tempo, que é interessante nós estarmos falando aqui, né? Arquétipos, agora lembrei. Existe uma coisa chamada arquétipos. E desses arquétipos, a gente pode ser qualquer um deles. Agora lembrei, não só personagens, são arquétipos. Então, uma coisa que achei interessante, e porque o Wendell Bezerra citou a questão dos personagens, é porque a gente tem que aprender a usar o jeito dos personagens para poder a gente estar se comunicando. Porque, por exemplo, um jeito de vilão pode criar uma desenrelação. Um jeito de um herói pode criar uma relação de um salvador. O jeito de vamos dizer assim, de uma outra criatura, de uma vítima, de uma sublime, pode ser uma vítima, pode ser uma pessoa diferente. Então, são muitas coisas aí que se interrelacionam, mas que os papéis se alteram o tempo todo. A vítima pode ser também um protagonista. O vilão pode ser um facilitador. Digo, um salvador ou um herói pode ser um facilitador. Enquanto o vilão pode ser uma obstrução, pode ser algo diferente. Então, a gente não pode, é claro, cristalizar as nossas funções ou cristalizar esses arquétipos e personagens. Mas o que a gente pode fazer, e que eu acho louvável e funcional, a meu ver, e eu recomendo nós pensarmos sobre esse ponto, é justamente dessa possibilidade de como que a gente enxerga o mundo em cima desses personagens, né? É curioso dizer, mas estou citando aqui, é verdade, tá? O que eu quis dizer neste momento e que eu acho legal nós começarmos a pensar um pouquinho, tá? O que eu recomendo pensar e o que eu recomendo analisar com cautela. Porque eu cito isso. Os personagens, né, eles mudam durante o desenrolar da trama, o desenlace, o desenrolar da trama. Então, você vai ter que lidar com muitas surpresas. Surpresas das quais eu pessoalmente não vou dizer, nem posso dizer porque não vale a pena, porque eu não posso dizer o que vai acontecer. É somente na vida de cada um. É a vida de cada um que pode contar a história. E como eu já falei, nós é que criamos nossa história. Nós é que assumimos nosso protagonismo. Então, fica aqui uma reflexão e uma dica de leitura muito valiosa em que é necessário nós termos o olho aberto e abrir bem os nossos olhos para essas coisas que eu estou citando aqui, tá? E que de fato a gente vai aprender muito com esses personagens, muito com essas coisas que na qual vocês nem imaginam. E tô falando, vocês não imaginam, não sabem. Ou pior, nem pensam nessas possibilidades, nem pensam ou imaginam nessas formas de você estar fazendo as coisas. Então, você tem que aprender a lidar com essas coisas inesperadas e lidar com essas mudanças o tempo todo. Porque os personagens, eles podem mudar, podem assumir N, repito, N possibilidades.
E dependerá muito das nossas escolhas, dependerá também, inclusive, do porquê a gente está fazendo essas escolhas. Qual o motivo? Qual a razão? Entende? Quando chegar o dia, vocês entenderão no momento exato o que eu quis dizer com mudança de personagem, mudança das coisas. Não é porque o que eu estou querendo dizer que nós controlamos tudo e nós não podemos. Mas que a gente vai ter que lidar é com essas coisas o tempo todo. Por isso que a gente fala, o ser humano é complicado. Porque ele pode assumir N máscaras, N personagens. É claro, a gente não pode cristalizar ou julgar um livro pela capa, ou pior, cristalizar uma posição, uma visão. Não existe, não há como. Mas são coisas que a gente tem que levar em consideração e levar em consideração e pensar com cautela. Que se vale a pena ou não é você ver esses pontos, tá bom? Então, essa sacada e esse é o ponto principal que você deve levar em consideração. Porque eu cito a visão desse ponto. Porque personagens mudam e a gente tem que saber lidar com isso, tá? Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.